Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje fazer a pintura do nosso risquinho, né? Aí o nosso ovinho. Eu vou começar essa pintura do mesmo jeito que fiz do outro lado. Ou seja, é um tecido, né? Que nós temos um ovinho desse lado, outro do outro e a cestinha com o coelho e ovinhos no meio. Mas o outro ovinho que tem do outro lado é diferente, né? Para quem não viu, tá aí disponível no canal. E é um ovinho que ele em si é diferente, mas esse acabamento em volta é do mesmo jeito. Eu enchi tudo isso aí, né, com rosa, o rosa inglesa, tá? Aí essa parte aí de fora eu pego um pouco do incolor e saio esfumaçando o rosa inglesa para cima do branco do tecido. Vou sumindo esse rosa. Esse lado eu vou parando por aí. E do outro lado, claro, eu vou aumentar um pouquinho indo em direção ao outro desenho. Olha só. Bem simples a pintura, só o preenchimento. Vou deixando aí o que tem de fita, ovo, flores, botõezinhos, tudo eu vou deixando. E vou fazendo o preenchimento com o rosa inglesa. Para já apenas o preenchimento. Mas nessa região, eu já vou tendo cuidado de esfumaçar esse rosa aí para a parte de cima, né? Conforme o desenho vai indo para o centro do meu tecido, então, ele vai ficando clarinho, vai ficando esfumaçado, ele vai sumir para cima do branco do tecido. E vai sumindo também, indo ao encontro do outro desenho. Aí, já tô pegando o incolor pra gente ir apagando a tonalidade do rosa inglesa. E nessa direção, claro, ele vai crescer um pouquinho mais, bem suave. Passei primeiro o incolor, uma boa quantidade, e esse pincel é um pincel número 12, tá? E vou levar um pouquinho agora do rosa, para eu ir tanto pintando essa parte embaixo, quanto eu ir esfumaçando, né, para a região de cima, para fora do meu desenho. Essa região é bem mais delicada. Bom, feito isso, a gente vai colocar as sombras e colocar um pouco de luminosidade. Se você viu o primeiro vídeo, você já tem uma noção. Aí, a sombra, eu vou começar com malve. Olha as regiões onde eu vou distribuir a sombra. Na mesma direção que do outro lado. Essa sombra eu vou deixar ela curtinha. Será uma sombra assim mais... A sombra que eu vou colocar para esse desenho inteiro será mais uma sombra solta. Então, não precisa crescer e emendar muito ela. Vou passar também nessa parte aí. Um pouquinho, conforme vem para esse lado de baixo, eu vou colocando menos. Da parte de cima, deixei mais marcado. Depois, você pode estar colocando até um toquezinho aí do sépia para reforçar um pouquinho, principalmente para essa região aí, ó. Essa região de sombra mais marcada, mais forte, essa parte que a gente vai colocar da sombra do ovo. A gente precisa crescer um pouco mais ela, né? Porque tem a esfericidade do nosso ovinho, que cobra mesmo, que pede um pouco de uma sombra mais larga. Mas eu também vou colocar uma sombra para esse laço, essa fita. Esse lado aí eu vou crescer mais, a quantidade de tinta que estou levando é mais expressiva. A gente já consegue, né, visualizar essa sombra solta, mas eu vou colocar também um pouco de sépia para intensificar. A gente precisa deixar essa sombra também esférica, veja só. Eu tô acompanhando o desenho do ovinho, mas ela vai se diminuindo conforme vai pro lado direito e pro lado esquerdo. Ela fica maior só na região central mesmo.
Isso aí é o branco que eu peguei e vou distribuir uma porçãozinha de branco, assim, em algumas regiões. Depois, tá misturando bem a tinta, porque tá tudo, assim, muito úmido, mas se você quiser reforçar um pouquinho mais, se você quiser mais claridade, você reforça. No caso, eu quero só um pouco de luminosidade mesmo, acentuando os pontos que estão mais acima, né? De contra aos lugares que eu coloquei a sombra. O branco realça mais a sombra que nós colocamos. Pronto, é só um pouquinho mesmo. Agora eu vou pegar o sépia, que também é pouquinho, tá? Para esses cantinhos, olha, é basicamente nada, uma sujeirinha. Agora, para o ovinho, aí a gente vai ter que colocar um pouquinho mais. Olha só, o cantinho que eu coloquei ali, o sépia, parece que a gente consegue saltar mais os elementos em volta, né? Mas lá no final, a gente vai ver se a profundidade tá o bastante. Se não tiver, a gente vai reforçar um pouco mais. Essa região aí, eu preciso trazer uma porção até maior. É uma sombra mais intensa. Ela é bem longa, aí a gente precisa trabalhar ela um pouquinho mais. O contorninho eu deixo mais marcado e conforme eu vou me afastando, eu vou esfumaçando esse sépia. Ou seja, a sombra que eu estou colocando com o sépia é diferente da sombra que eu coloquei com o malve. O malve, ele ficou basicamente igual, né? Tanto a parte de dentro quanto a de fora, a mesma tonalidade, que basicamente, né? Mas o sépia não, o sépia é a sombra normal, a gente escurece a parte de dentro e vai esfumaçando para a região de fora. Mas ele não pode passar da parte onde tem o malve, tá? Ele tem que ficar dentro do malve. Pronto, para essa região é bem assim. Aí, só um toquezinho. Esse lado requer menos tons escuros, é mais suave mesmo, porque a luminosidade tá vindo bem pra cima dele. Bom, gente, já tá tudo prontinho. Aí até secou, né, que eu parei um pouco. Então, agora eu vou encher o ovinho mesmo. Eu vou usar para esse ovinho, como base, pelo menos, o verde glacial, que estou usando aí nessa parte inteira, aí foi verde glacial. E essa região aí em cima, eu vou colocar o azul soft. Vamos emendar bem os tons. Essa região tá mais aberta, ela vai receber esse azul soft, que ele tem mais branco, mais luminosidade. É uma sacaria, viu? Esse tecido é uma sacaria. A gente vai colocando a tinta e tem que colocar uma boa porção para que penetre bem. Tô trabalhando hoje com um pouco mais de tinta. Esses lugares assim mais vazios, eu vou colocar um toquezinho do azul soft. Mas não se preocupe muito não, porque ainda vem as sombras por aí. Com o lápis, eu vou sempre dando uma riscadinha, viu? Acendendo aí alguns risquinhos, algumas coisinhas que eu não quero perder. Vou pegar o branco e vou colocar luminosidade também pro ovinho. E essa luminosidade, ela vai entrar aí, ó, nessa região que já estava mais clarinha. Essa parte aí de cima. Pode colocar uma boa porção mesmo. Veja que ele aparece bem até. Agora, com o sépia, eu vou vir colocando sombras, as sombras soltas, né? Para esse arranjinho aí em cima.
O ovo teve sombra, fita, tudo na parte de baixo teve, então aí também terá. Primeiro eu vou esfumaçar um pouco e depois eu vou deixar mais marcadinho. Aí você vai observar, né, os pontos onde eu vou sair distribuindo essas sombras. Tem todos esses galinhos aí, eu vou marcar também para eles. Aí na fita, a gente faz até um contorno, mas a gente não espalha muito não, tá bom? Essa região aí, a gente escurece um pouco, aquela questão de esfericidade, né? Pensando mais naquela questão de esfericidade. É uma sujeira de pincel que você leva para essa região, tá? Pouquinha coisa. Aí eu vou só melhorando essas quininhas. Lá no final, a gente olha para ver se tem profundidade bastante. Se não tiver, a gente coloca um pouquinho mais. Depois que a gente pinta um todo, às vezes fica parecendo muito raso. Então, a gente precisa escurecer um pouquinho mais. Olha só, essas sombras que eu tô colocando aí são referentes, né, aos cabinhos. Aí, depois, quando a gente pintar os cabinhos, vai ficar ao lado uma sombra que a gente vai entender direitinho. Também colocarei sombra para os botõezinhos. São sujeirinhas de pincel que eu vou distribuindo aí. Vou escurecer também um pouquinho aí, essa lateral. A gente consegue arredondar mais o nosso ovinho. Olha só as sombras para os nossos botõezinhos. Essa região de cima, ela tá mais para luminosidade, você não precisa, né? Se levar um toquezinho, ó, mas é uma sujeirinha, não precisa escurecer muito não, tá bom? Porque tem uma luz forte aí em cima. No outro ovinho, nós colocamos umas manchinhas pequenininhas, várias. Vamos colocar também para esse, tanto em cima dessa parte rosa, quanto em cima do ovinho, né? Tem essas manchinhas que saí distribuindo aí com sépia. Você pode estar usando um pincelzinho zero, você pode estar usando um pincelzinho leque, como eu mostrei. Qualquer pincelzinho que lhe dê manchas pequenininhas, lugares mais marcados, outros menos. E eu vou distribuir por aí. Olha, não coloca demais. Eu vou colocar até uma boa porção. Mas não coloque demais, não. Disso a menos. Porque senão vai ficar um pouquinho estranho. Olha como é simples. Esse pincel que estou usando é um pincel número 2 redondo. As manchinhas que vou colocando são bem aleatórias. Eu pego a tinta e eu saio distribuindo. Eu não fico carregando, cada batidinha carregando o meu pincel com tinta, não precisa. A ideia é que quando você pega a tinta no seu pincel, olha, você começa a distribuir, aí vai ficando mais forte. E conforme vai acabando a tinta do pincel, aí vai ficando mais suave essas manchinhas que você está colocando, elas vão ficando mais suaves. Então, fica melhor assim. Você não precisa carregar e carregar toda vez o pincel, não, tá? Se o seu tecido, você estiver fazendo essa pintura e o seu tecido, ele for um tecido lisinho, como um popeline, brim, né? Algum tecido assim com a superfície mais lisinha, porque essa cariela é bem áspera. Então, ficará mais fácil de você fazer todos esses detalhes. Pronto. Tudo manchadinho aí, o ovinho já está pintado, essa parte, essa base onde ele está em cima também. Então, vamos dar sequência agora por essa moldura em volta. Eu vou encher ela inteira com sépia. Tudo, tudo.
Veja que essa parte, né, aí, olha, eu coloquei o incolor também para esfumaçar para cima do branco do tecido, igual nós fizemos do outro lado. Você pode esfumaçar sem o incolor, mas é bom você colocar, ou pelo menos algum diluente, para que essa tinta se prenda bem ao tecido, tá? Isso aí é mostarda. Eu vou distribuir o mostarda nos lugares onde eu quero um pouco de luminosidade. Então, você vai olhando aí, né, os pontos onde eu tô distribuindo. Vai ser uma questão mais de observação. A base com sépia, vou buscando pontos mais clarinhos com mostarda e, claro, vou colocar o branco, né, como acentuando essa luminosidade e deixando um pouco de brilho. Eu vou tentando colocar essa luminosidade, fazendo ela acompanhar, né, a luz que vem aí da parte de cima, vamos assim dizer, né? Porque a sombra tá toda voltada para baixo, logo implica a gente entender que a luz tá vindo da parte de cima. Vá levando pouquinho em pouquinho desse mostarda. Você achar que tá pouco, pegue um pouquinho mais. Não precisa levar muita tinta no seu pincel por vez. A região que fica aí embaixo das folhinhas, dos botõezinhos, também dá para colocar um pouquinho, tá? Agora, vamos para o branco. Vamos intensificar um pouco a luz. Eu espalho levemente o branco. Eu saí, né? Aliás, eu usei até então o pincel 12, pincel 8, e agora eu tô com o pincelzinho 4, tá? Olha só, o branquinho, vou distribuindo ele aí, esfumaçando um pouco. E deixando também, assim, bem marcado, um excessozinho. Pode deixar até um excessozinho. Dessa forma, a gente já realça mais esses pontos de luminosidade. A parte de cima, olha só, tô colocando um excessozinho. Essa região aí também, você pode colocar só a luz ou um excessozinho. E para a região que fica embaixo das folhinhas, aí a gente precisa, né, diminuir a luminosidade também. Não precisa colocar demais, não. Essa região aí afora, tô marcando até uns pontos, assim, pelo meio, mas aí também vai levar na região que tá mais livre. Só não cresce demais essa luminosidade, tá bom? Pronto. Agora, vamos ver como serão pintados esses botõezinhos. Isso aí é verde pântano. A base dele, né, a região onde ficaria as sepalazinhas, eu vou preencher tudo com verde pântano. Todos esses galinhos de botõezinhos serão pintados dessa forma, tá certo? Vou pintar esse junto com você e os demais, aí eu vou fazer sozinha, porque não tem nenhum diferencial, não haverá nenhum diferencial. Aí, eu vou preencher essa base com o verde pântano, pincelzinho aí número 2. Com o pincel número 0, eu vou fazer os galinhos. Só o contorninho mesmo, vou cobrir aí o contorno do meu, no caso, hoje, né, é o contorno de carbono. Eu fiz o desenho numa folhinha. Por sinal, o vídeo com o desenho tá aí com os 3 vídeos. São 3 vídeos para esse tecido. Nós temos um ovinho parecido com esse do outro lado.
temos uma cesta com coelhinho e ovinhos no centro, e temos desse outro lado esse outro ovinho. Feito esse contorno, com o verde pântano, tudo verde pântano, eu vou pegar verde maçã depois para colocar a luminosidade, tá? Mas antes, vamos encher as pétalazinhas, tudo de branco, só branco. Pronto, vou pegar um pouco de cinza chumbo, pode ser cinza lunar, pode ser cinza mesmo, mas eu tô usando cinza chumbo, tá? E vou colocar uma sombra. Olha para onde tá ficando a sombra, voltada para o lado onde estão todas as nossas sombras mais marcadinhas. Para a região de baixo mesmo. Aí também são pétalas, esse pedacinho aí. Se você quiser, você pode dar um retoque aí no branco, tá? Colocar mais uma porçãozinha de branco, acentuando a região que já está mais branco. Vou fazer uns contorninhos aí, olha, com o próprio cinza chumbo. Pincelzinho 0, e eu vou fazer uns contorninhos. Aquele contorninho partido, tá? Não é um contorno inteiro, não. Pronto. Agora, gente, vamos colocar a luminosidade com o verde maçã. O verde maçã que eu vou colocar aí, ele precisa ficar voltado para o lado de luminosidade. Então, olha só, para essa parte aí, onde já tá o branco mais forte. Tá vendo? Para a parte de cima. Deixar assim bem marcadinho. Se você quiser passar um pouquinho de verde maçã no cabinho também, olha, você pode distribuir uma porçãozinha, fica bem a seu gosto. Bom, gente, eu já pintei aqui esse outro cachinho, esses outros 3. Agora eu vou passar aqui pro lacinho. Vou encher o lacinho, tudo que for dessa fita, né, com azul bebê, viu? Tudo, tudo, tudo. Daí eu volto pra gente detalhar. Pronto, preenchi aqui tudo com azul bebê. Agora eu vou pegar um pouquinho de azul petróleo e vou sair colocando sombras. Por aqui. Essa fita, você pode deixar ela simples, você pode decorar, fica muito a seu gosto, tá bom? Aqui, deixa eu fazer uma sombra solta agora aqui. Assim, bem marcadinho. Porque a gente tem aqui embaixo, né, essas sombras todas soltas, então, vou deixar essa aqui também. Outra coisa, eu vou escurecer, olha, esse cantinho aqui, porque ele vai arredondar lá pra trás do ovo, né? Então, precisa que a gente escureça também por aqui. Pode puxar uns cantinhos assim, como se tivesse um amassadinho mesmo aqui na fita, tá bom? Pronto. Agora, vamos para esses pedacinhos. Aqui. Aqui. Deixa eu soltar um pouquinho essa sombra. E deixa eu agora marcar mais aqui em cima. Mesmo aqui. Primeiro só um pouquinho pra gente puxar mais. E depois a gente vem, né, fazendo aquela sombra soltinha. Essa sombra emendada e essa sombra solta. Vai ser, né, um trabalho com as duas aqui ao mesmo tempo. Esse lado aqui tem essa folhinha,
aqui eu vou marcar mais. E pra cá eu já trago só o contorninho. Esse cantinho aqui eu vou marcar um pouco também, mais escurinho. Aqui embaixo eu vou deixar assim, ó, bem escurinho. Dentro da fita. Por aqui eu vou só colocar uma sombra emendada, mais ralinha, mais leve, né? Não vou fazer esses trabalhos aqui muito soltos, livres, não. Nessa curvatura aqui, olha, eu vou escurecer um pouco. E claro, vou escurecer um pouquinho mais marcadinho aqui embaixo. E por aqui. Agora, deixa eu emendar essa sombra. Deixa eu pegar um pouco de azul bebê aqui. Está como se o meu tecido não tem tinta o bastante. Então, eu vou retocar o azul bebê e colocar mais azul petróleo. Pronto. E agora o azul petróleo. Eu vou trazer um pouco de branco aqui para o nosso trabalho, tá? Deixa eu tirar o azul do meu pincel, lavar mesmo. Ai, eu acho que eu vou deitar um pouco. E vou colocar agora o branquinho. Aqui. Nessa hora, né, o nosso trabalho ele vai se apresentar mais definido, mais solto. Aqui, eu vou colocar um pouquinho aqui embaixo também. Eu não vou colocar detalhe na minha fita, porque assim, já tem esses detalhezinhos tudinho aqui, né, pra não ficar marcado demais, tá? Mas se você quiser colocar bolinhas, flores, ovinho, algum detalhezinho pode colocar. Aqui. Aqui assim. E vou colocar nessa pontinha aqui também. Passar aqui. Mas, veja que eu tirei aqui a sombra e eu vou colocá-la novamente. Aqui embaixo, eu vou marcar bem forte. Azul petróleo, né? Tô usando aqui azul petróleo. E aqui dentro, precisa ficar bem escuro também. Deixa eu tirar o azul do meu pincel. E trazer aqui um branquinho. Aqui, para essa fita, né, você pode estar usando a cor que você gostar. Não necessariamente o azul. Pode ser o amarelo, laranja, vermelho. Quis um tom mais suave, embora o petróleo seja um tom escuro, mas percebe-se que a pintura não tá muito agressiva, né? Ou muito quente, cores muito quentes. Aqui nesse momento não me interessa, não. Marcar aqui.
e vou marcar aqui. Pronto. Pronto, vou deixar dessa forma. Agora, eu vou preencher as folhas. Aqui, as folhinhas. Vou preencher todas 3, tá? Com verde maçã. E volto pra gente detalhar. Agora, um pouquinho de verde seco. Eu vou colocar aqui, ó. Na região onde a minha folhinha se encontra embaixo, né, de alguma coisa. Isso aqui. Essa daqui eu vou deixar ela mais escurinha. Esse lado dessa aqui vai ficar um pouquinho mais escurinho. E vai clareando conforme vai indo para o lado de cima, lado de lá. E essa daqui levará menos verde seco, né? Pronto. Eu quero agora um pouquinho de verde pântano para finalizar. Aqui. Deixa eu esfumaçar um pouquinho aqui. Vou pegar o pincelzinho 0. E aqui eu vou trazer uma nervura principal, colocar nervuras auxiliares. Essa folhinha ela é maior, então ela é mais trabalhada, tá? Aqui. Pronto, vou deixar essa dessa forma. Vamos para a próxima. Vou colocar ela aqui embaixo. Aqui embaixo da florzinha. O centro da minha folhinha, ó. Fazer um pouco de sombra aqui. Daí, eu vou puxar as nervurinhas. Essa central. E essas laterais. E vou, claro, fazer os contorninhos. Deixando assim bem regular. A próxima será do mesmo jeito. Aqui, um pouquinho de sombra. Trazer um pouquinho menos do verde pântano para essa. Agora, as nervuras. Puxar mais uma aqui. E os contorninhos. Essas folhinhas ficam dessa forma. Agora, vamos pintar esses cabinhos aqui, olha, que serão todos com o verde pântano. Aqui, só preenchimento mesmo, tá? Vou fazer aqui, seguindo, né? Fazer que seja essa parte aí de cima.
todos os lugares onde tem os risquinhos, eu vou colocar, tá bom? Eu vou fazer o preenchimento e volto, não tem muito o que fazer. Agora, eu vou aproveitar para colocar aqui, ó, contorninho com verde maçã. Aqui assim. Em alguns, eu vou passar um contorninho com o verde maçã, tá? Aqui na parte mais de fora. Pode ir colocando assim uns toquezinhos. Se preocupe que apareça demais não, viu? Pronto. Deixa eu colocar um pouquinho aqui, que ele tá tão fora assim. Pronto, vamos pintar a flor agora. Para a flor, eu vou encher ela totalmente, lado a lado de branco, e volto pra gente detalhar. Pronto, a minha florzinha toda preenchida. Vou pegar um pouquinho do cinza, vou colocar em alguns cantinhos, principalmente fazendo uma sombra assim, ó, na pétalazinha que está por baixo, tá? Aqui. Por aqui também. Aqui a gente vai determinando quem tá por baixo, quem está por cima. Quem ganha, né, a porçãozinha do cinza, nessa separação, fica... Agora, eu vou mostrar um pouquinho aqui também. Fica embaixo. Marcar um pouquinho também essa. E agora, eu vou lavar o meu pincel para tirar esse excesso de branco. E vou pegar amarelo ouro. Eu pintei aqui de branco para o amarelo ficar mais suave, tá? Aqui, amarelo ouro. Deixa eu manchar um pouquinho assim. Toquezinho do amarelo. E eu vou pegar o pincelzinho número 2. Pincelzinho menor. Aquele era o número 8, viu? Vou pegar um pincelzinho menor pra eu vir aqui, ó, fazendo um acabamentozinho. Tinta na quina do pincel e eu saio fazendo umas, assim, ó, nas carimbadinhas, bem irregular aqui, ó. No encontro desse amarelo com o branco. Isso que eu tô usando aqui é caramelo. Agora, a gente puxa um pouquinho assim. Eu vou colocar um pouquinho aqui no centro também desse caramelo. E vamos para o pincel número 0. Eu quero aqui o cinza. Que vai sair com os contorninhos mais marcados aqui. Vai trazer uns contorninhos por aqui, também por fora. Aqui pode ir deixando irregular, e mesmo que esteja escuro o espaço, mas não deixe de colocar os contorninhos, tá? Vamos pegar aqui o caramelo e vou colocar uns pinguinhos aqui. Bem irregular.
marcar um pouquinho mais esse centro. E vou pegar um pouquinho de branco. Bota meu celular pra carregar. Peraí. Aqui, ó. Colocar um pouquinho, uns pinguinhos por aqui também, com branco. E a nossa florzinha, ela vai ficar assim. Agora, eu quero que vocês observem uma coisa. Deixa eu pegar aqui o pincel número 2. Nós vamos observar vou pegar aqui logo sépia. Um detalhezinho importante na pintura. Temos sombras, mas nós não temos profundidade bastante, principalmente para essa região. Essa profundidade daqui, ela tá boa, e ela pede que essa região fique um pouco mais escurinha. Então, vamos lá. Olha só. Aqui, ó. Só nesses pontinhos, assim, tá? Tem problema que aqui se perca um pouquinho, não. Mas essa região precisa ficar mesmo assim mais escurinha. Não é muito. Mas alguns pontinhos assim. Deixa eu colocar um pouquinho mais de profundidade aqui. Aqui. E esse cantinho aqui também. Esse cantinho eu quero um pouquinho mais escurinho. E aqui também. Pronto. Tem só mais uma coisinha que eu quero fazer aqui. Olha só. Azul, petróleo e uns contorninhos. Vou contornar onde? Só em alguns cantinhos. Você não vai contornar seu trabalho inteiro. É a mesma coisa, né, da folhinha. A gente não contorna a folhinha inteira, mas a gente contorna os cantinhos. Aqui. Deixa eu pegar aqui que vai aparecer mais. Essa região aqui. Vai escolhendo aí cantinhos, né, que você queira deixar mais marcado. Aí você sai, né, fazendo esses contorninhos. Deixa eu contornar aqui essa quina. Aqui. Aqui. Trazer aqui o contorninho caindo aqui, ó, pra dentro. Bom, gente, o nosso trabalhinho para hoje é esse. Espero que seja útil, que vocês gostem. Beijos, até o próximo. Tchau!